Saudações canalhas, vida longa e próspera a todos os amigos da Confraria dos Canalhas. Bem-vindos a mais um episódio Discos para se ouvir de cabo a rabo. A honra hoje é nos dada por Renato Negrão, poeta e performer. Vai daí, Renato, bota a vitrola para girar. Ei, a obra do homem, as ruínas, os escombros. Eu sou Satã, mas nem de longe eu consegui fazer tanto crime como o homem. 5 bombas atômicas em cima do meu cérebro. Quando eu era pequeno, saudades eletrônicas. 5 bombas atômicas de manhã muito cedo. 5 bombas atômicas em cima do meu cérebro. Quando eu era pequeno, saudades eletrônicas. 5 bombas atômicas de manhã muito cedo. Da janela do quarto vejo você, meu grande desejo. Da janela do quarto vejo você, meu grande desejo. Eu quero engolir esse próximo beijo. Galera, Jorge Maltner, Antimaldito, fui convidado para escolher um disco para comentar de cabo a rabo. Eu acho que eu não vou comentar de cabo a rabo, mas eu vou falar do contexto, de algumas músicas e da importância desse disco para a música popular brasileira e para a minha vida. Eu vim aqui para te oferecer um trato que tem que ser lavrado em sangue. Naturalmente, não se assuste, é apenas uma formalidade. Os contratos sempre são necessários. Na verdade, a importância do Jorge Maltner para a cultura popular brasileira e para a canção brasileira. Jorge Maltner aí que, já, embora com esse rótulo de maldito, tem uma obra extensa, tanto literária quanto musical, e foi gravado, obviamente, pelos grandes nomes da música popular brasileira. Para falar desse disco, prefiro recorrer a esse livro aqui, que está na mitologia do caos. Foi uma grande caixa lançada na década de 90 com toda a obra do Maltner até aquele momento. E sobre o Antimaldito, esse disco foi produzido pelo Caetano Veloso, para o selo Nova República, e tinha como sócios Roberto Santana e José Vicente Brizola, e que era distribuído pela Fonograma. Nesse disco há uma unidade sonora que advém do fato da banda estar acompanhando Jorge Maltner há algum tempo. O sempre companheiro Nelson Jacobino no violão e guitarra, Marcos Veríssimo na bateria, Ricardo Feijão no baixo, e que havia sido formada para lançar os shows do CD Bomba de Estrelas, que está por aí, que eu coloquei aqui para decorar o meu cenário. Então a banda que estava acompanhando o Jorge Maltner na época estava acompanhando para esse disco aqui, os shows desse disco, que é o Bomba de Estrelas. Bom, 4 anos antes, então a banda devia estar afiada, porque já estava acompanhando o Maltner há algum tempo. Para a gravação acompanhou-se ainda a percussão do Massalzinho e no teclado o Ricardo Cristaldi, que estava tocando com Caetano Veloso na época. É legal pensar que em 1985 era o boom do rock nacional, Então esse disco, além de ter uma veia pop muito forte, ele está ali, envolvido com aquela sonoridade típica dos anos 80, de teclados e bateria com reverb, que muitos não gostam, mas que tem ali o registro de uma época, O Marçal tocava junto com o Marcos Feijão na banda Palmares, que foi criada para acompanhar o fantástico saxofonista Guimba, que infelizmente morreu afogado ainda muito jovem. Nesse disco foram gravadas pela primeira vez músicas como Iluminação, fantástica, e A Bandeira do Meu Partido. É vermelha de um sonho antigo,
cor da hora que se levanta. Compostas ainda em 1958, quando Maltner tinha 17 anos. 1958, um ano muito importante para a cultura brasileira, e também porque Maltner compôs músicas como O Vampiro, que foi gravada por muitas pessoas, né, mas que ficou eternizada aí num disco do Caetano Veloso, se não me engano, Cinema Transcendental. Algumas músicas como O Tataraneto do Inseto, que é um clássico, um ícone, né, do Jorge Maltner, também foi gravada pela primeira vez nesse disco. E Corações, Corações, Corações e Zona Fantasma, um disco com letras com longos discursos internos e que ainda está muito presente na cultura popular brasileira. Na realidade, o Maltner, né, ele é tido como profeta, né? Em 1958, ele lança, ainda com 17 anos, ele lança o Partido do Caos, que era um partido anarquista, e ele já tinha lido ainda na adolescência todos os filósofos, já era, né, um jovem que foi criado com duas línguas, né, o alemão e o português, porque ele é filho de uma iugoslava católica e um judeu austríaco que fogem da guerra, e o Maltner nasce um mês depois dos pais dele chegarem no Brasil. Então eu me lembro desse diálogo que minha mãe conta pra mim. Getúlio me perguntou, como é o seu nome? Eu falei, bati com ele, falei, Jorge Maltner. Ele falou, você é brasileiro? Eu falei, eu sou. Eu falei, os seus pais, coitados, eles são estrangeiros. É importante dizer também que aos 7 anos, a mãe dele tem uma histeria, um problema mental, porque quando ela vem para o Brasil, ela não pôde trazer a irmã do Maltner, Suzana. Então ela tem um piripaque, né? E aí o Maltner fica aos cuidados da babá dele, que era uma babalorixá de terreiro de candomblé. Então ele é criado, né? Ele nasce assim, muito na infância dele, ele é criado ao som dos batuques de candomblé, como ele faz questão de dizer sempre. Tanto que ele toca um violino que ele é muito percussivo, né? Mas esse violino também, ele aprende a tocar muito jovem, porque a mãe dele se separa do pai, casa com o primeiro violinista da Orquestra Municipal, não sei se do Rio, de São Paulo, acho que do Rio, e aí ele aprende a tocar violino. O interessante também é que a mãe dele separa do pai dele, casa com o violinista da Orquestra Municipal, mas eles continuam morando na mesma casa. E o Maltner tem um quarto onde ele lê tudo, e tudo é permitido dentro daquele quarto. Todas as experiências, a bebida, a cultura geral. Então ele continua morando com o pai dele, que exerce enorme influência sobre ele, e também com o padrasto, que toca o violinista da Orquestra Municipal. Uma coisa importante também para falar do Jorge Maltner no contexto é que o fato deles terem vindo para o Brasil ter sido o país que os acolheu, isso exerce um sentimento de enorme gratidão ao Brasil, à cultura brasileira, e que ele vai transparecer essa gratidão para a vida toda. E também os discursos do Maltner, as previsões que ele faz sobre a vida política brasileira, de uma forma ou de outra, elas costumam se tornar reais, porque, por exemplo, no livro Panfletos da Nova Era, por exemplo, ele prevê que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, viria a ser o presidente do Brasil. Bom, enfim, isso é um contexto, né, um pequeno contexto da influência que o Jorge Maltner exerce sobre a cultura brasileira e da cabeça dele.
Em 1958 ele já compôs várias canções estranhíssimas, né? Porque se for pensar no Brasil de 1958, né? Estava ali a bossa nova, a canção romântica, né? O samba canção, e ele escreve, por exemplo, o Vampiro, que se vocês forem analisar, não tem absolutamente nada a ver com esse contexto. É uma mitologia própria que ele cria. Ele já fala em 1958 em bissexualidade, então um cara bastante interessante aí para a cultura brasileira. E eu sinto aquela grande confusão. Eu sei que eu sou um vampiro. E vi o mundo de uma cor que eu nunca imaginei. E o mundo era aquilo que eu sonhei. Vaidade, 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 vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, eu sei. Legal pensar que o Maltner muito cedo assumiu para si a ideia do profeta, né? Então, quando o Jesus Cristo fala assim, eu sou o Messias, o profeta, né? Não é esse Messias de bosta que está aí, ele fala, eu vou assumir isso. E aí ele passa a encarnar a figura do profeta que vai fazer essa carreira literária, né? Muito jovem, né? Em 1961, 62, com 21 anos, ele lança um livro chamado Deus da Chuva e da Morte, e ele ganha já o prêmio Jabuti e vira uma celebridade nacional. Era meia-noite. Olhei ao meu redor e vi a sombra do vulto de Zaratustra passando. Zaratustra aponte para o super-homem. Sim, mas nós não queremos este super-homem. Nós queremos apenas o demasiadamente humano, mergulhado até as lâmpadas da condição humana. Vendo aqui, né, no texto que abre essa coleção, né, da caixinha que foi lançado o Antimaldito, o Renato Vieira ele vai dizer o seguinte: não era fácil ser um maldito da MPB no decorrer dos anos 80. O mercado fonográfico já não permitia o experimentalismo da década anterior e a solução para aqueles nos quais o rótulo foi carimbado era seguir pela via independente. Foi o que Jorge Maltner fez em Antimaldito, lançado pelo selo Nova República. Era uma resposta a tal estereótipo. Os malditos, na verdade, são os benditos. São eles que promovem os avanços, conceitua Maltner, que convidou Caetano Veloso para produzir o álbum com a sonoridade eletrônica em voga na época. Além de brincar com o título na capa, dividindo em Antimaldito, a arte gráfica reflete o Brasil de 1985, fim da ditadura militar. Maltner aparece na capa ao lado de uma ilustração de uma nádega e uma mosca, o que certamente seria barrado pela censura nos anos anteriores. Na contracapa, além de uma foto com Nelson Jacobina, seu parceiro eterno, figuram símbolos políticos e religiosos. Já não era proibido ter uma ideologia. Aqui, vários símbolos políticos e religiosos, o Jorge Maltner, né, sempre ecumênico. Em Antimaldito, ele teve a oportunidade de gravar um clássico oculto, A Bandeira do Meu Partido. Havia sido feito em 1958 para o seu Partido do Caos. O que é o caos? Eu vou responder. Caos com K, não é caos com C. Caos é conflito criador, é a história da matéria em movimento. Pois é, caos com K. Camaradas anarquistas organizando-se socialmente. Ou Cristo ama ondas sonoras. Com a ascensão dos militares, a música foi proibida. Antes do golpe, vários partidos já cantavam a música, na ditadura também. Durante a redemocratização, foi bastante cantada por diversas correntes, afirma o artista. Direitos humanos e ecologia são questões tratadas no repertório desse disco, predominantemente inédito.
à exceção de 5 bombas atômicas, cantada por George Maltner em 1974. No texto de apresentação do disco, Caetano disse querer ouvir a música de George Maltner no rádio, com um amigo ganhando dinheiro e sendo feliz. Adoro esse desejo do Caetano. Meu trabalho até hoje me deu uma felicidade difícil de ser descrita, mas não me deu dinheiro nem sucesso. Continuo fazendo o que sempre fiz, só que agora querendo ser divulgada nos meios de comunicação. Disse ele no jornal O Globo em agosto de 1985. Nessa reedição, estão incluídas 2 faixas inéditas gravadas em algum momento dos anos 80. Flash by Flash, cuja letra original é em inglês, e do período em que Maltner passou nos Estados Unidos, entre a metade dos anos 60 e o início dos anos 70. O Maltner ele foi para os Estados Unidos, né, ganhar a vida como lavador de copos, massagista, até que ele foi secretário de um grande poeta da época estadunidense chamado Robert Lowell. E depois ele pula dos Estados Unidos para Londres, onde ele vai conviver com Caetano, Maltner, Péricles Cavalcante, Antônio Vivar, essa turma toda que estava no exílio, Macalé. Lá ele faz um filme clássico chamado O Demiurgo. Que o Glauber diz, inclusive, que é o melhor filme sobre o exílio. Né? É um filme que tem Caetano Veloso, Gilberto Gil, muito massa. Passou muito tempo com problema, né, de som, enfim, era um filme completamente difícil de ser exibido, mas ele hoje eu acho que está inclusive no YouTube, para quem quiser ver. No início dos anos 70, ele ainda, né, nessa época, o vampiro aparece ao lado de uma canção revolucionária mexicana, em versão semelhante àquela que ele faz em shows. Nesse disquinho aqui, que sai na obra literária do Maltner, é um disco que sai nessa caixa, vou mostrar para vocês. Essa caixa vem ainda com um disco onde aparece uma versão do vampiro, que está nesse disco, com discursos longuíssimos, mais longos ainda do que o discurso desse disco aqui, que são letras enormes, enfim, muito bacana. Disseram que viram o Demiurgo embarcar em outro navio, um navio que ia para o Alasca. É muito difícil falar de um disco e de uma personalidade com uma obra tão vasta, né? Assim, um calhamaço de obra literária e muitos discos, né? Mas é legal dizer que Maltner ainda continua influenciando muita gente, né? As novas gerações e tudo. Então, recentemente, por exemplo, o Hot, né? Expressão do rap nacional, Hot e Oreia, o Hot, num disco solo, ele lança esse disco, né? Que é ele usa a mesma capa do Maltner para fazer a capa do disco dele, né? Com umas intervenções e influencia, veja bem. Olha os ecos do Hot Apocalipse. Aí. Pode crer, muito de vez em quando. Olha o Hot chegando. Preciso ser noite de lua cheia. Olha o Hot chegando. É preciso ter pelo menos um lobisomem chorando. Olha o Hot chegando aí. É preciso ser o mês de agosto. Mas por que o mês de agosto? Eu já lhe expliquei. É o mês do cachorro. E é pra chamar esse feitiço. Eu acho que deve ter sido daí que o Hot pegou essa mania de fazer esses gritinhos. Mas é isso, galera. Disco lindo. Eu vou deixar algumas músicas aí em aberto para vocês procurarem. O disco é o Antimaldito, do George Maltner. E procurem a obra, que é maravilhosa, grande expressão da cultura nacional, da música popular brasileira e grande poeta. Sigam as redes sociais
E as minhas também. E é isso aí, um abraço. Tchau. Pois é, moçada. Mais uma dica da pesada. George Maltner é referência cultural consagrada nesse país maluco nosso. Quem não conhece, vale conferir. Renato, muito obrigado pela sua participação. Dicas, críticas e sugestões são bem-vindas. A confraria pede o joinha da galera. Compartilhe com os amigos, os inimigos, os saudáveis e os insalubres. Seguimos com o galo na cabeça, HQ no cérebro, muita música nos ouvidos. Até a próxima!